Olha aí. Olha aí que a gente conseguiu. Isso. Tá me ouvindo, doutora? Estou ouvindo. Uma boa noite para todos, muita paz nos corações. E esse momento vai ser um momento muito bom, muito abençoado. Quero já dizer da minha alegria de recebê-la na minha humilde live. É uma grande honra receber Vossa Senhoria. Que Deus abençoe a senhora e sua casa. Amém? Amém. Obrigada. Muito obrigada. Eu já li uma palavra, eu já fiz uma oração, e eu gostaria que a senhora dissesse para os nossos irmãos aí qual o tema do assunto de hoje, e vamos agora ouvir a doutora Betânia Pereira, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema que a gente vai conversar hoje, vou até pedir para as pessoas que estão nos assistindo, elas pegarem notas aí, né? O papel e caneta, para que a gente possa produzir um conteúdo que traga bom resultado para você que está ouvindo aí, que vai passar esse tempo conosco, né? Certo? O tema é os impactos nas emoções causados pelo isolamento social. É um tema muito pertinente para nós, a gente vai trazê-lo de uma forma muito clara, muito produtiva, para que todos possam participar e acompanhar o nosso raciocínio, né? E outra coisa que é muito importante, que eu vou pedir a todos, quando for o momento das perguntas, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas pertinentes ao tema. Se tiver algum outro tema de conteúdo da psicologia, vocês podem mandar pelo direct, ou a gente pode anotar essas perguntas para ser anotado em um outro momento, você falar de outro momento, uma outra live, ok? Então, nesses impactos, uma das coisas que eu quero trazer primeiro é que a palavra impacto, ela traz para a gente uma sensação de algo muito forte, né? Algo muito, muito forte. Então, o que seriam esses impactos? A gente vai discutir passo a passo para você identificar em qual desse momento você se encontra, tá bom? Só que antes, eu queria trazer também para vocês sobre a definição, o que é isolamento social? É algo que é tão falado, a gente escuta as pessoas falarem tanto sobre isso, mas o que é o isolamento social? O isolamento social, ele é o ato de separar um indivíduo ou um grupo de um convívio com outras pessoas. Esse convívio separado, voluntário ou involuntário, tá? Quando é que ele é voluntário? Ele é voluntário quando, às vezes, as pessoas elas precisam se ausentar durante um certo tempo de um grupo social ou de outros grupos mais próximos, porque caso de doenças, e muitas vezes é a questão mesmo da evitação do sujeito. Às vezes a pessoa quer evitar alguém e se afasta durante um certo tempo. Tá? Então, isso seria um isolamento social voluntário. Né? E existe também a questão do isolamento social involuntário, ou seja, é quando a gente entende essa questão como se fosse algo forçado, é algo contra a vontade do sujeito. Mas por que é feito isso contra a vontade do sujeito? Aí a gente já entende o quê? A questão desse involuntário, por causa de uma medida de segurança da própria vida do sujeito, em relação a uma necessidade muito mais extrema para proteger a vida dessas pessoas, certo? Aí é onde entra também o conceito de distanciamento social, que já é o quê? Já é uma norma, uma ordem governamental determinada pela União para evitar a proliferação de uma epidemia ou pandemia. A epidemia, geralmente, ela tem uma proporção em uma região única, localizada naquela região. A pandemia, ela já ultrapassa um determinado território, uma determinada zona, ela tem uma propagação muito maior. Essa propagação, ela pode seguir estados, um país, e até passar de um continente para o outro. É o caso que estamos vivendo hoje. Só que o meu foco hoje não é a questão da pandemia, é a questão sua, você sujeito, você pessoa que neste momento está nos ouvindo. O meu foco hoje é voltado para você, certo? Para que você possa, a partir de tudo que a gente puder contribuir com você, você poder ver os diferenciais
que pode ter na sua vida, que está também ao seu alcance. Pode ser tudo possibilitado, bom? Outra questão para a gente poder falar sobre o primeiro impacto, a gente precisa também trazer um certo conceito, que é o conceito de emoções. O que é emoção? As pessoas falam tanto sobre emoção, mas o que é emoção? O que seria uma emoção? As emoções, elas são inconscientes, ou seja, é um ato, uma ação provocada por um estímulo. Esse estímulo, geralmente, ele vai desencadear, ele vai provocar algo no nosso corpo fisiológico. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tive um medo e senti uma sensação de arrepio, senti um frio no estômago, um frio na barriga. O que é isso? Isso aí é um estímulo que foi provocado e foi sentido no corpo. Então, as emoções, elas são inconscientes, elas são reações inconscientes que são provocadas a partir de um estímulo. Esse estímulo é muito rápido. Por que inconsciente? Existem pessoas que, quando elas estão sobre uma determinada pressão, a pressão ou a cobrança pode também gerar também um estímulo que vai atingir essa emoção. E o sujeito, ele não percebe. Ele pode receber um estímulo onde o medo pode ser tão grande que a sua pupila pode dilatar e ele não vai perceber que a pupila dele dilatou. Ele pode ter uma reação que vai também afetar o seu comportamento e ele não perceber. De repente, ele pode lembrar de algo que pode ser o estímulo suficiente também para atingir essa emoção. Certo? Então, as emoções, elas são inconscientes e elas sempre precisam ter um estímulo para que ela venha a acontecer. Ok? Então, qual é a diferença quando a gente fala de emoção e sentimento? As emoções, geralmente, elas têm uma origem muito cedo. Alguns estudiosos, tem até muitas pesquisas que falam... Desculpa. Aconteceu uma pane aqui, mas já voltou. Então, o que que acontece? Quando a gente fala sobre as emoções, a gente entende que já existe no sujeito, mesmo durante o momento do desenvolvimento do feto. O embrião, depois o feto. Ali já existe uma carga emocional, porém não é uma carga emocional que tenha como definir se é alegria, se é tristeza, mas já existe, mesmo muito rudimentar, certo? Então, quando a criança ela já nasce com uma carga emocional presente, inata. Uma parte da emoção ela é inata, porque o sujeito nasce com ela, e outra parte ela aprende. Por exemplo, a emoção, a criança chora. A criança chora porque a mãe está ausente. Ela chora, chora, chora. Vai ter um momento que ela não vai mais chorar. Por quê? Porque vai ter uma evolução também dessa emoção. Vai tendo uma evolução onde a criança ela vai aprender a lidar com as emoções dela de uma forma melhor. Um aprendizado que vai levar a um desenvolvimento e uma maturidade também dessa emoção que vai evoluir para sentimento. Se alguém achar que não está muito claro, pode perguntar que eu repito, tá bom? Mas o que é que isso tudinho tem impacto na vida do sujeito? Por que acontecem todas essas coisas na vida das pessoas? Será que a emoção é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ela é fundamental para a vida das pessoas. Por quê? Porque quando a gente observa a nível da ciência, a emoção ela é tão fundamental que ela é uma reação de um estímulo que vai gerar sensações fisiológicas. É como se o nosso corpo biológico fosse um corpo tão inteligente que tivesse a capacidade de identificar esse estímulo muito rápido e evoluindo muitas vezes para sentimentos. Os sentimentos, eles estão em um nível da compreensão das pessoas. É diferente da emoção. A emoção é um estado superior a esse. Por exemplo, a pessoa em um estado de muita pressão, ela pode entrar em uma briga, em uma confusão, e depois ela dizer, eu perdi a cabeça, eu não sei nem o que eu estava fazendo, e depois veio a consciência disso. Então, a consciência disso seria o sentimento. Certo? É um nível onde a pessoa experiencia, onde ela consegue identificar essas reações com mais calma, com mais complexidade, com mais elementos intelectuais. Ou seja, os sentimentos, ele seria o juízo moral
das emoções, ok? Então, tem esses dois conceitos para a gente entender, para a gente poder falar agora sobre o primeiro impacto. Como seria esse primeiro impacto? Então, você fica atento aí para anotar. O primeiro impacto são as mudanças na rotina. O que foi que aconteceu com as pessoas? As pessoas foram forçadas a mudarem de rotina. Essa mudança de rotina trouxe muitos impactos na vida das pessoas. Por quê? Porque quando a gente vai observar a psicologia social, ela traz a questão da interação das pessoas com o social. Então, o sujeito, ele também se constrói socialmente. E o primeiro grupo social que a criança, ela interage no período dela ainda de maturação, no período que ela está desenvolvendo, é o convívio com a família. É o primeiro grupo social. Quando ela nasce, alguém vai recebê-la nesse mundo. E, geralmente, é a família. Ou seja, a família adotiva, a família nuclear, não importa. Mas uma família, alguém vai receber essa criança. Então, a partir daí, vai se formando outros grupos sociais. Então, nós, seres humanos, precisamos sim um do outro, porque esse social também nos constrói socialmente. O outro é que me mostra a questão da moral, do respeito, do cuidado. É a outra pessoa que me nomeia, que me chama pelo meu nome. Então, esse social, ele é muito estruturante em todos os aspectos da vida do sujeito. Ok? Então, quando teve essa mudança de rotina, causou um impacto. Por quê? Porque foi algo abrupto, foi algo que teve que ser definido de um dia para o outro. Todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo tem que ficar em casa. E esse ficar em casa, o ambiente familiar de muitas pessoas tornou-se um pesadelo, virou meio que uma prisão. O nosso lar não é uma prisão, mas o lar de muitas pessoas se tornou uma prisão. Por quê? Porque quando tira o sujeito de suas atividades cotidianas, rotineira, que ele conta com aquilo, que ele já tem toda essa programação, e isso daí tem uma interferência brusca, isso vai afetar o sujeito em todos os âmbitos de sua vida. O bio, o psico, o social, o espiritual, todos vão ser afetados. A parte biológica desse corpo vai ser afetada, a parte química também vai ser afetada. Por quê? Porque o cérebro produz substâncias, onde também vai ter uma alteração. Então, tendo alteração dessas substâncias, vai ter alteração também em todos os níveis, seja interno do sujeito, como também externo. E todo o seu entorno vai ter esse impacto. Então, foi o primeiro impacto que a gente identifica nesses momentos que a gente vem vivenciando, foi justamente isso, a questão do que todo mundo precisa ficar em casa. Então, a mudança de rotina trouxe muitas situações difíceis para a maioria das pessoas. Outra coisa, o que é que eu faço dessa mudança de rotina? O que é que eu faço? A minha rotina mudou, o que é que eu faço? Eis a grande pergunta e eis a grande resposta. É importante a pessoa parar e pensar. Se tudo teve mudança, quais são as coisas agora que eu posso parar e pensar que podem me fazer bem? Quais são as coisas que antes eu tinha vontade de fazer, mas não podia fazer porque chegava em casa muito tarde, eu era somente o provedor mais financeiro, porque tinha que prover a família. Mas é agora que você tem um tempo para estar com teu filho, com a tua família. Esse é o momento também de você reinventar, no sentido da ciência, reinventar seria o quê? Criar novas estratégias, novos meios que possam trazer um bem-estar para você e para a sua família, para que esse ambiente ele venha a ser renovado de uma forma positiva. Então, se houve mudança da rotina, a questão da rotina é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de rotina, os novos hábitos que precisam ser desenvolvidos na vida das pessoas, elas não precisam ser simplesmente uma rotina ou simplesmente saudável. Elas precisam ser prazerosas também. Então, é importante ser criado rotinas que sejam saudáveis e prazerosas. Por exemplo, se eu leio um livro porque é saudável para mim aquele conhecimento, se eu faço exercício físico porque é saudável para o meu corpo, mas isso é prazeroso ou eu faço somente para ocupar tempo para dizer que eu tenho uma rotina? Então, além de ser saudável, precisa ser prazeroso, para que o próprio cérebro ele tenha condição de liberar substâncias, a serotonina e a dopamina, para trazer alívio para esse corpo e sensação também prazerosa, dando ao sujeito uma equilibração melhor mentalmente e evitando também de desenvolver
ansiedade, que é a porta de entrada para muitos tipos de transtorno, ok? Então, essa seria a primeira medida a ser tomada como intervenção nesse primeiro impacto, que seria a questão das mudanças na rotina, ok? Eu espero que eu não esteja indo muito rápido. Se eu estiver muito rápido, se alguém não estiver conseguindo acompanhar, por favor, sinalize, para que a gente possa alcançar todos. Está ótimo. Ok? Tem alguma pergunta a fazer? O pastor, tem algum ponto que o senhor quer trazer aqui dentro do assunto, desse primeiro Não, ponto? não, está ótimo. Está ótimo. O que eu gostaria é que a senhora não saísse desse raciocínio. Tá maravilhoso. O segundo ponto, anotem aí, pessoal, anotem aí, porque depois eu quero saber também o que isso fez de diferencial para vocês que estão assistindo. Não passem 2 horas, 3 horas ou 1 hora numa live para ocupar tempo, não. Tenha propósito, você merece o melhor, mesmo tempo de pandemia, mas você merece o melhor porque você é o sujeito de mudança. Você é o sujeito de mudança, então você merece o melhor. Então, esse momento nosso seja um momento muito prazeroso e construtivo para todos nós. Ok? Então, agora anote aí. Qual é o segundo impacto? O segundo impacto é justamente o ambiente do sujeito. Que ambiente é este? A moradia, a casa, o lar, a habitação. Certo? A gente costuma ler muito a questão da filosofia e da ética, e um dos conceitos de moradia que a gente aprende na ética filosófica é a questão do lar, habitação, morada. Então, eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque a casa não é somente a questão da estrutura física. A casa bonita, bem arrumada, é ótimo. Mas só que essa casa, ela tem uma função muito maior, que ela não está a nível do palpável, do concreto, e sim da forma que é sentido esse ambiente. Então, o que é que está acontecendo? O segundo impacto desse ambiente, ele traz esse ambiente muitas vezes, o sujeito traz esse ambiente muitas vezes como um lugar que ele só vai somente para dormir, para repousar, e no outro dia ele precisa voltar para a sua rotina. Só que esse ambiente é um ambiente onde você vive, onde muitas pessoas vivem a maior parte do tempo. Agora, no momento, as pessoas estão vivendo mais tempo dentro desse ambiente. Então, o que é que está acontecendo dentro desse ambiente? Está sendo desenvolvido, dentro do ambiente, adoecimento. E esse adoecimento, ele vem gerando desconforto em todos os aspectos da vida do sujeito. Se eu vivo dentro de um ambiente, é muito importante que esse ambiente ele seja saudável. Por quê? Porque é o ambiente onde eu moro, é o ambiente onde eu durmo, é o ambiente onde eu interajo, é o ambiente onde eu choro, é o ambiente onde eu vou sorrir. Então, tudo isso é meu. Tudo isso é meu. Se forem dores, são minhas. Se forem alegrias, são minhas. Então, esse ambiente, ele precisa ser um ambiente que eu tenho que cuidar dele, para que ele também me passe esse retorno também saudável, ok? Então, como ter um ambiente saudável quando muitas vezes a casa é muito cheia, que tem menino muito barulhento, as escolas não estão funcionando, tem uma nova modalidade aí de ensino aí para as crianças, que as crianças não estão conseguindo se adaptar, nem todas estão conseguindo se adaptar. Os pais, às vezes, também não estão conseguindo acompanhar, porque estavam em um outro ritmo, e agora essa mudança também causou esses impactos todos, como a gente viu no primeiro impacto. Então, o que eu faço? O que é que eu faço para que esse ambiente meu, familiar, minha casa, minha moradia, onde eu estou com a minha família, possa ser proporcionado um bem-estar? Quando eu falo bem-estar, eu estou falando do bem-estar da comunicação, da fala, do olhar no olho, de ser gentil, de aplicar isso continuamente. Eu não preciso ter que ser assim somente uma vez, mas algo que seja como um hábito saudável e constante na vida das pessoas, até chegar um momento que a pessoa faz isso de uma forma espontânea, ok? Então, qual é a primeira coisa que a gente pode pensar dentro de um ambiente desse? Seria o quê? A comunicação. Eu preciso aprender a desenvolver a capacidade de me comunicar com esse outro. Às vezes tem pessoas que estão casadas há 30 anos, mas nunca souberam o que é uma comunicação. Então, assim, eu conflitos. Eu não preciso gerar conflitos dentro de um ambiente que eu possa ter como promover qualidade de vida e bem-estar. Certo? Alguém colocou aqui que tem a questão da resiliência e reinventar. Sim, é isso mesmo.
Por quê? Porque a resiliência, ela é fundamental para a vida de qualquer ser humano, só que esse processo de resiliência, ela está muito ligada também à questão da habilidade. Então, tem pessoas que têm muita resiliência, que seria a capacidade da pessoa suportar determinados conflitos, situações adversas e conseguir se reinventar, se reerguer. É como a palmeira. Ela sofre toda a tempestade e ela fica inclinada e depois ela volta para o seu estado anterior. Isso seria resiliência, de uma forma mais fácil da compreensão, para se compreender, tá bom? É importante, mas muitas vezes tem que ser trabalhada essa resiliência para desenvolver mais habilidade, para dar condição a esse sujeito dele saber lidar com isso da forma melhor. Então, nem todo mundo tem essa capacidade de resiliência, certo? Aí precisa ser desenvolvida essa habilidade. E se reinventar também. Nem todo mundo consegue se reinventar. Tem pessoas que vivem da mesma maneira, o mesmo ritmo, o mesmo estilo, e o processo de mudança, para acontecer, a gente precisa se permitir, como vocês estão se permitindo hoje, a estar aqui nessa live. Isso é processo de mudança. Isso é maravilhoso. Quando o sujeito se permite. Vocês estão de parabéns. Ok? Então, voltando para o ponto 2, esse ambiente ele precisa da comunicação. Como é essa comunicação? Ela precisa ser saudável. Ah, mas é um ambiente onde tem muito grito. Os pais gritam, as crianças gritam, o vizinho grita, todo mundo grita. Ambiente que tem grito não é ambiente saudável. É um ambiente que já está mostrando que pode estar adoecido ou adoecendo, tá? A cultura do grito, ela não cabe em nenhum ambiente que seja ambiente que a gente interage com pessoas. O grito, ele só cabe numa situação, quando é um pedido de socorro. Quando é um pedido de socorro, a gente precisa gritar. Mas a não ser isso, eu não preciso gritar com uma pessoa que está a 1 metro de distância de mim, porque está fazendo algo que eu não quero que faça. Mas o que é que eu faço? Como eu devo proceder? Primeiro, no momento da raiva, no momento da emoção, que você não consegue pensar direito, tá? Esse é o momento de você frear ou trabalhar a antecipação. O que é trabalhar a antecipação? É quando eu sei que algo vai acontecer. Por exemplo, eu sei que meu filho todo dia, toda sexta-feira, ele acorda mal-humorado porque quer ir para o futebol e às vezes eu não deixo. Então, se eu sei que isso acontece, eu vou trabalhar a antecipação. Eu preciso criar uma forma de me comunicar com ele, de uma maneira que ele entenda essa comunicação e ele consiga aceitar isso, a questão de ter que ir para o futebol ou não, de uma forma saudável. Então, não preciso gritar. Se eu sento com a criança e converso com ela, ou crio um momento para brincar com ela, a brincadeira ela vai me trazer as questões dela de sofrimento, de tristeza e de dor, que muitas vezes não consegue ser verbalizada. O adulto também acontece isso. Esse ambiente está adoecido, esse ambiente está adoecendo e as pessoas muitas vezes elas não conseguem saber o que fazer. E muitas vezes vem um comportamento inadequado. Então, o comportamento inadequado, ele precisa o quê? Ser modificado, ele precisa ser modelado para que esse sujeito ele possa ter uma qualidade de vida melhor, porque ele merece ter uma qualidade de vida melhor, mas muitas vezes precisa também se implicar nesse processo, ou pelo menos ter alguém que direcione um pouco sobre o caminho que ele precisa trilhar para que facilite esse novo aprendizado, ok? Então, seria isso. Qual seria a intervenção para o segundo impacto? A capacidade de se comunicar. Como eu faço isso? Primeiro, eu procuro um momento que eu possa estar calma. Eu não preciso conversar com ninguém quando eu estou irritada ou quando o outro está irritado. Eu preciso procurar um momento de leveza. O que é o momento de leveza? É aquele momento que você vê que o sujeito está tranquilo, ele está mais calmo, ele está com a barriga cheia, então ele está mais relaxado, ele está assistindo um documentário, ele está mais relaxado, certo? Então, quando a pessoa ela está sob um estresse, sobre muita atividade que ela precisa dar conta, não é o momento ideal para uma conversa, ok? O que é que eu faço? Se eu não tiver como evitar, o que é que eu faço? Quando eu percebo que a outra pessoa não está bem, eu posso dizer assim, olha fulano, eu percebo que você não está bem, mas a gente precisa conversar. Qual é o momento melhor que a gente pode conversar? Aí ali a pessoa já vai entender que existe algo que você precisa conversar e que tem um momento específico onde ela pode viver junto com você esse momento dessa fala. Então você já evitou o quê? Um conflito, um estresse, um monte de coisa ruim. Certo? Então a comunicação ela é fundamental.
Se você também não estar bem para conversar, eu fui para a igreja, mas eu não voltei muito bem, era para ter voltado bem, mas não voltei muito bem. Emoção é ativada por estímulos, todo mundo tem, certo? Então, se eu não estou muito bem e alguém não sinaliza, eu posso sinalizar. Olha, eu sei que tem uma coisa para resolver, só que agora eu preciso de um tempo. Que tempo é esse que eu preciso? É 20 minutos? É meia hora? Que é o tempo que eu tenho de me recompor das minhas emoções e poder falar sobre aquele algo que precisa ser falado. Ok? Então, isso é comunicação. Então, eu preciso identificar, dentro das minhas emoções e sentimentos, qual é o momento as coisas dentro desse ambiente. Okay? Outra coisa que você também pode fazer, você pode organizar a sua agenda ou o seu bloco de notas, as suas prioridades e as suas necessidades. Quando eu organizo as minhas prioridades e as minhas necessidades, o meu cérebro, ele é seletivo. Então, ele vai reorganizar todas aquelas informações de uma maneira saudável, para não deixar você com dor de cabeça e você sem dormir, pensando um monte de coisa e sem conseguir resolver nada. Isso é muito desgastante. Por quê? Porque se na hora que você estiver pensando nisso tudo e o teu filho disser assim, papai, bora brincar ali de dominó, você não vai brincar com o teu filho, você vai dar uns gritos nele, certo? Então, reorganize, separe um momento, reorganize sua agenda dentro da sua rotina. O que é prioridade para mim? Quais são as minhas prioridades? Qual é a prioridade que eu tenho para hoje? Eu não vou pensar na prioridade que eu tenho daqui a 15 dias, não, é de hoje. Vá fazendo isso gradativamente, para você poder viver um dia após o outro. A gente precisa viver um dia após o outro. Eu não preciso viver o sábado que vem, sendo que hoje ainda é sexta-feira. Então, eu não preciso ter que estar antecipando um dia que ainda não existe. Certo? Isso também gera muito desconforto e trazem também muitos quadros também adoecedor. Então, é muito importante ficar atento a isso, para que você possa ficar atento e sinalizando os sinais no seu corpo, no seu comportamento. Outra coisa que é muito importante dentro desse segundo ponto, dentro do ambiente, vai anotando aí, tá? Qualquer coisa você sinaliza aí que a gente repete. Então, dentro desse segundo ponto também, outra coisa que é muito importante, além de você anotar, você pode pedir às pessoas que estão dentro do seu convívio familiar para elas observarem o teu comportamento. Por quê? Porque nós temos uma autoimagem. A nossa autoimagem é a forma que a gente se vê, é a forma que Betânia se vê, ok? A forma que as outras pessoas me veem é a imagem pessoal, é a que o outro me vê. Então, eu me vejo de um lugar. Eu me vejo de uma forma, mas as pessoas que me veem de outra forma. Por quê? Porque é uma imagem pessoal. E muitas vezes elas são muito parecidas ou não. Mas quando se trata de comportamento dentro de um ambiente, às vezes a gente não consegue sinalizar que a gente está com um comportamento inadequado. Isso pode estar trazendo desconforto para esse ambiente e alguém percebe e às vezes não consegue falar sobre isso. Então, separe um momento da conversa, recicle a comunicação. Veja o final de semana, onde a família pode sentar e conversar todo mundo junto. Desliga o celular, deixa ele no silencioso, deixa ele distante. Se desconecte das redes sociais, de tudo. Reserve pelo menos meia hora por semana, no final de semana, para vocês viverem o estado de vocês, a comunicação, o bem-estar, se existe um desconforto, se tem um comportamento ali inadequado que está afetando, se tem uma fala de alguém que o outro está se sentindo incomodado, falar sobre isso, certo? Não é mas ver tudo o que é que pode ser melhorado dentro desse ambiente familiar, ok? O terceiro, a gente vai falar sobre o terceiro impacto. Esse terceiro impacto daqui, que são as perdas significativas, geradoras de dores na vida da pessoa. Então, esse terceiro impacto é um impacto que muitas pessoas que estão assistindo, eu entendo que talvez passou um filmezinho agora na cabeça de muitas pessoas de recordações. Por quê? Porque quando a gente fala em perdas, vem muitas imagens, vem muitas sensações, vem muitos estímulos que já mexeu com muita emoção, um monte de sentimento, e já gerou comportamento. Né? O que acontece dentro desse terceiro impacto?
Esse terceiro impacto é o terceiro estágio do que a gente vem falando, certo? Primeiro impacto a gente já falou, que é o isolamento social, sobre isso, espero que está sendo bem claro para o pessoal que esteja acompanhando. O segundo impacto, só para você recapitular, para não perder também o seu raciocínio de acompanhamento, foi o ambiente do sujeito, a questão da moradia, habitação, né, e as dicas que eu também passei para vocês. E o terceiro, que são as perdas significativas geradoras de dores na vida da pessoa. Essas dores, elas são variadas. Por quê? Porque o que é dor para um não significa que é dor para o outro. E o que é dor para um e é dor para o outro não tem a mesma intensidade. Por quê? Porque cada sujeito ele é único. O sujeito ele é singular, ele é único, não existe outra cópia de você. Pode ter parecido alguns detalhes, algum comportamento, mas não existe outro de você no mundo. Então você é único. O fato de sermos únicos nos indica que somos importantes nesse mundo, que a gente pode existir, não só viver nem sobreviver, mas existir, deixar marcas positivas, tá? Então, nesse terceiro ponto daqui, quando a gente fala sobre perdas, houveram muitas perdas. E essas perdas, elas têm causado um nível também de portas abertas para adoecimentos. Aí é onde entra a questão da resiliência. Quem tem uma boa resiliência consegue lidar com tudo isso de uma forma não fácil, mas de uma forma onde ele tem mais estrutura. Por quê? Porque é como se fosse um corpo que tivesse mais estrutura, mais desenvoltura para uma determinada coisa, tá? Então, essa resiliência ela vai ajudar muito diante desses fatores que estamos enfrentando. Outra coisa, vou só beber uma aguinha aqui, tá bom? A gente já continua. Aproveita aí para anotar tudo. Não perca nada, anota tudo. Obrigada. Este assunto é de grande valor para todas as famílias. Muito obrigada. Estou aqui para contribuir mesmo com vocês. É um prazer. Então, quando a gente fala dessas perdas, o cenário econômico, ele trazem perdas. O cenário político, eles trazem perdas. Não estou falando de política em relação aos governantes. Eu estou falando de política de uma forma geral. Por quê? Quando a gente olha para a saúde, existe a política da saúde. Quando a gente olha a questão de você ir para o supermercado, também existe uma política. Existe toda uma regra, regulamentação, todo um regimento, onde tudo isso é feito a partir de uma política. Então, para cada coisa que você vai agir, para cada órgão, existe uma política específica. Então, isso está sendo mudado. Então, existe também essa mudança, que também vai gerar perdas. Por quê? Porque tem pessoas que elas tinham uma certa qualidade de vida e, de repente, isso também mudou. A pessoa ela vai usufruir de um serviço de saúde e isso também mudou. Teve uma mudança muito grande. Então, também pode ter gerado o quê? Muitas perdas. Eu tinha aquele serviço e agora não posso mais ter. A questão econômica também gerou perdas. Por quê? Porque eu tinha uma renda onde eu podia pagar um plano de saúde, agora não posso pagar meu plano de saúde. Então, tudo teve mudanças, certo? Tudo teve essas mudanças. Então, a nível de política, de uma forma geral, houve muitas mudanças. Outra coisa muito importante em relação também a perdas, o desemprego. Por quê? Porque esse isolamento social e o distanciamento social, que eu já falei para vocês, trouxe a explicação desses dois pontos do conceito, certo? Então, tudo isso aí, com essas mudanças que gerou na vida das pessoas, gerou perdas, muitas perdas, nesse cenário também do emprego. Por quê? Porque gerou mais ainda do que já existia, a desigualdade social. E além da desigualdade social, trouxe muita mancha, muito ranço de coisas que já vinham anteriormente, que agora só fizeram o quê? Se intensificar numa propagação muito grande e muito rápida. Ok? Outra coisa, quando a gente fala de dores, a gente também entende o quê? A questão do luto propriamente dito. O luto que as pessoas entendem como perda de parentes, de amigos, de conhecidos, de estranhos, mas são pessoas. Então, as perdas também, ela tem causado um impacto muito profundo, né? Com fissuras terríveis, com danos terríveis nas emoções das pessoas. São grandes crateras e grandes vazios
que foram causadas a nível emocional. Então, o que é que eu faço quando eu penso sobre isso, quando eu penso sobre o luto, quando eu penso sobre a perda do emprego, quando eu penso sobre a questão econômica, sobre cada questão que hoje a gente está vivenciando? O que é que eu penso sobre tudo isso? Uma coisa que eu sempre costumo dizer é que nós nunca devemos ignorar a realidade, porque a realidade ela está aí. Porém, o que é importante? Quem é você dentro desse universo, diante dessa realidade? Quem é você? Tá? Então, anota aí. Quem é você? Quem sou eu diante dessa dimensão, dessa realidade que o mundo está vivendo? Que eu estou vivendo? Porque eu sou sujeito de mudança. Eu vivo dentro dessa realidade. Então, o que é que isso também traz para mim? Certo? Quando a gente entra um pouquinho na psicologia sócio-histórica, eu trouxe um pouquinho de filosofia, eu trouxe um pouquinho de psicologia social, que eu gosto muito disso aí, porque tem muitos colegas nossos também que estão assistindo. Muito bom. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a psicologia sócio-histórica. Talvez seja fato novo para alguns. Que bom, porque se é um fato novo para você, você também vai sair aí aprendendo mais ainda. Maravilha. E eu estou aqui para compartilhar sobre isso. Então, ela traz a questão do sujeito durante a historicidade. Não é história. História é algo que a gente constrói, de repente fica ali para ser contado por nós ou por outras pessoas. Eu estou falando de historicidade, que é algo muito maior. É a forma que o sujeito ele vive nesse universo, ele constrói, ele destrói, ele constrói a partir de objetos materiais. Certo? Então, esses objetos materiais, ele tem um sentido material. E existe também as ações. Os objetos, que são coisas materiais, e as ações. Essas ações estão as crenças e os valores do sujeito que ele tem construído ao longo da sua vida, da sua existência. Nisso aí, ele está também empregado dentro de um social. É um corpo biológico, onde ele traz as questões internas dele. A gente pode citar as questões internas, justamente o que a gente já falou anteriormente, a questão das emoções, dos sentimentos, a forma que o sujeito vê o mundo, a forma que ele transforma, a forma que ele percebe, a forma que ele lidar com cada situação. Então, isso é historicidade. Ele fala de algo meu, da minha ação, que vai muito mais além da minha história. Ok? Então, esse sujeito que ele cria a sua historicidade é o mesmo sujeito onde ele interage dentro de um social, construindo novos valores, novos significados, novas ações e novas representações. O que é isso? Eu não entendi nada, eu vou explicar. As ações da pessoa vai dizer de tudo aquilo o que ela faz, o que ela constrói a partir de um sentido que ela dá. As representações são maneiras e formas que eu tenho de me apresentar, de falar, de sentir, de transmitir isso. Então, eu posso atuar em um mundo transformando esse mundo. Eu posso atuar no mundo tanto construindo, reconstruindo, repensando, refazendo, a partir das minhas relações que eu construo com todas as pessoas que estão ao meu entorno, tanto com pessoas que eu quero, como também com pessoas que eu não quero. Por quê? Porque fazem parte do mesmo mundo, do mesmo universo, em termo cósmico-físico. Ok? Então, isso é historicidade. Mas o que tem a ver essa historicidade com perdas significativas? O que isso tem a ver? Tem a ver tudo. Por quê? Porque esses impactos desse terceiro ponto que a gente está falando, ele causa um impacto também nessa historicidade da pessoa. Por quê? Porque onde tem as ações da pessoa, essas ações são afetadas. Onde tem a forma da pessoa ver o mundo, ela está vendo o mundo da mesma forma de antes? Será que as pessoas elas estão vendo o mesmo mundo de hoje? As realidades que estamos vivendo hoje, não estou falando só de pandemia não, de uma forma geral. Essa visão de hoje é a mesma visão de há 2 anos atrás, de há 3 anos atrás. Okay? É importante. Então, é importante que as pessoas elas estejam atentas a isso. Como é que eu estou vendo o mundo hoje? Como eu via o mundo hoje? Então, essa historicidade também ela está sofrendo também um impacto. Essa existência, ela sofre um impacto. Então, tudo isso sofre um impacto devido todo esse movimento dessas ações que nós somos atingidos também nesse mundo externo, porque nós somos o interno e somos o externo. Quando é que eu sou interno?
quando eu trago todas as questões que são intrínsecas, que são minhas, que são singulares, que são únicas, que ninguém tem como sentir como eu sinto. Então, é uma coisa tácita, uma coisa minha, a minha maneira de sentir. Então, o outro pode sentir alegria e eu sentir alegria. Mas a alegria que o outro sente tem um sentido. Eu sei que é alegria, mas tem um sentido diferente da forma que eu sinto, porque é uma coisa singular. Então, ninguém tem como sentir da mesma intensidade, porque isso está ligado a um nível de percepção da cognição, que dos processos cognitivos é a percepção. Então, cada maneira de perceber as coisas é diferente, tanto para um como para outra pessoa. Só para ficar mais claro para vocês. Um exemplo. Se eu atender 5 pessoas dentro do mesmo consultório, eu sou a mesma profissional. As pessoas são diferentes. Se eu pedir para aqueles 5 pacientes, ele descrever o consultório, cada um vai descrever o consultório, o mesmo consultório, mas cada um vai descrever de uma forma diferente. O que é isso? É a percepção que é única de cada sujeito. Certo? Então, é disso que eu estou falando. Então, a percepção, as nossas emoções também, e nossos sentimentos, eles são sentidos de um lugar único. De um lugar único. A forma que eu percebo, a forma que eu sinto, é diferente da forma que o outro vê e que o outro sente, mesmo sendo a mesma emoção. É outra intensidade. Ok? Eu acho que deve ter ficado claro quando trouxe o exemplo. Se não tiver, por favor, mande. E outra coisa, viu? Não esqueçam de compartilhar, viu? Compartilhem aí. Eu estou em conta de uma outra pessoa, mas o meu Instagram aí segue. Então, dentro dessas dores ainda, de perda, de lutos, de sofrimento, mas eu não consigo dormir. Mas eu não consigo mais viver. A minha vida não tem mais sentido. A sua vida é para você viver. Tá? Coloque isso na sua cabecinha. A sua vida é para você viver. A finitude, ela existe. Eita, essa foi forte. São grandezas que a gente não tem como lutar contra isso. Porém, você precisa se focar em uma coisa. Se foca em uma coisa. Mas está doendo muito. Essa perda, esse sofrimento dói. Mas isso não precisa te matar. Tá? Isso não precisa te matar. Se foca na pessoa que você é. Você tem 24 horas para você viver. Cada momento que você está vivendo. Essa foi forte. Você decide viver, reagir, ou ficar enclausurado, esperando adoecer. Ou agravar o adoecimento se já estiver instalado. Então, você é um sujeito de mudança, você é um sujeito de potencial. O que eu estou falando aqui não é sensacionalismo, não, nem é para estar querendo motivar vocês de uma forma falsa, porque esse não é meu papel. O que eu quero que vocês entendam é que existe a questão das dores, elas causam impacto em nossa vida, mas não significa que aquilo precisa nos travar. Tá? Pode até travar durante um momento, que é importante a gente priorizar esse momento dessa dor, mas isso não precisa ser uma coisa contínua, anos e após anos e anos. Então, cada momento que você tem, é importante você começar a parar e pensar: eu estou sofrendo, está doendo, mas quem sou eu dentro desse meu sofrimento? Eu sou a pessoa, eu não sou o sofrimento, eu não sou a dor, eu não sou a luta, eu não sou a perda, eu sou a pessoa desse movimento, eu sou o sujeito da minha historicidade, eu sou o sujeito que constrói ações sobre esse mundo, sobre esse universo que eu posso atuar. Então, você é esse sujeito, ok? Então, isso é muito importante. Outro ponto que eu quero trazer aqui como prática interventiva dentro do terceiro impacto, doutora, é justamente uma questão bem interessante. Doutora. É a questão espiritual. Poxa, desde quando o psicólogo fala da questão espiritual? Você também tem essa parte. Então, essa parte ela não pode ser encostada, não. Ela tem que ser trazida mesmo, tem que ser falada sobre essa questão. Por quê? Porque você é um sujeito e você também sente dimensões que a gente chama na ciência como sensações que ela transcende o seu nível material humano, a sua vida. Por exemplo, existem coisas que não têm explicação, é ou não é? Não existem essas coisas? Existem coisas que não têm explicação. As pessoas não sabem como explicar. Ok? Ok. Então, a vida ela é para se viver. Porém, nesse terceiro ponto,
que a gente está falando sobre essa questão espiritual, essa transcendência, que é muito importante a gente pontuar. Quando a gente fala sobre a questão da espiritualidade dentro da ciência, certo? Aí eu vou abrir agora um ponto para deixar vocês bem curiosos. Vou abrir para o pastor falar, aí depois a gente dá continuidade. Não pare não, pelo amor de Deus, não pare. Tá tão bom que a gente não quer perder nenhuma frase. Agora, essa frase, a senhora está me escutando bem? Tá baixo, tá um pouco baixo. Essa frase que a senhora falou aí, para mim, ela foi a frase da noite até agora, porque nenhuma palavra aí se perde. A sua vida é para você viver. Essa foi muito forte, porque tem pessoas que estão vivendo... Tá muito baixinho. Tá me escutando agora? Tá me escutando? Tá me ouvindo? Tá me escutando agora? Tá me escutando? Essa frase que a senhora falou aí, para mim, ela foi a frase da noite até agora. Porque tem uma palavra aí... É porque tá demorando a minha voz chegar lá. Essa foi muito forte. Ok. Muito bom. Ô, doutora Betânia, tem pessoas que elas estão vivendo a vida dos outros, não estão vivendo a delas. Estão focando mais nos problemas dos outros. E muitas vezes elas estão deixando de viver. Estão esquecendo que elas têm uma vida e elas têm que priorizar o seu bem-estar, né? A sua autoestima. Não é verdade, doutora? Isso. Então é muito importante, né? Isso é a minha voz está chegando lá, está demorando de chegar lá. É verdade. E é muito importante quando a gente retoma essa questão da nossa vida, esse nosso viver, porque o tempo que a gente tem aqui nessa existência é um tempo breve. Por exemplo, às vezes as pessoas querem questionar o tempo de vida de alguém. Ah, mas a criança nasceu agora, viveu pouco tempo, porque tem pessoas que vivem 100 anos, né, chegam a viver 100 anos, e uma criança, e um jovem, a gente não esperava. Porém, a gente precisa entender o quê? Que existem grandezas que não estão na nossa dimensão. Elas estão muito mais além, então a gente não tem como ter o controle disso. E pelo fato da gente não ter o controle dessas coisas, por isso que é importante a gente criar planos, projetos, a curto, a médio, a longo prazo. Como é que eu vou prever uma coisa que eu não sei fazer, que eu não tenho certeza? Por isso mesmo que você tem que fazer. Entende? Por isso que é importante fazer. Então, tem coisas que a gente não tem como alcançar, como ter o controle, mas a gente tem como viver os dias que são nos dados 24 horas, e eu ainda decido como eu quero viver. Tá? Então, a vida, ela é uma dádiva, ela é um presente que é para ser vivido. Então, se alguém chegou ao momento da finitude, seja de uma maneira que a gente aceita ou não, a gente não é obrigado a aceitar as perdas. Ninguém é obrigado, até porque a gente não somos seres humanos que viemos ao mundo pensando em ter perdas, a gente quer ter ganhos. Certo? Até mesmo existem livros, textos que falam muito sobre isso. Então, a gente não é esse sujeito que a gente quer perder, a gente quer sempre o ganho. Mas as perdas, elas sempre existem, como também existem os ganhos. Por exemplo, eu posso perder alguém e ficar uma cratera imensa nas minhas emoções. Mas quais são as outras pessoas que ainda estão comigo nessa existência? Eu não estou com alguém, alguém não está comigo nessa existência. Então, cada pessoa ela tem um lugar na nossa vida. Mas a gente não pode deixar de viver a nossa vida, ficar enclausurado, ficar só se lamentando. Somente aquelas sensações amargas, amargando a vida de outras pessoas, onde a gente tem 24 horas de presente, dado de presente, onde você pode construir momentos bons para você. Ah, mas como é que eu faço isso? Se permita a mudança. Observe, faça uma listinha das coisas ruins todinha que você fala durante o dia, que você pensa, e comece a contar. Eita, 100 coisas ruins que eu falei, 200 coisas ruins que eu pensei, não falei nada bom, não pensei nada bom. Faça isso aí. Começa a refazer a tua listinha, tá? Você não tem como mudar o mundo,
mas o seu universo interno, você tem como mudar, porque você é um agente transformador, você é um agente de mudança, e cada momento que você tem é um momento que você pode aproveitar para você trabalhar essa questão. Ok? Então, não se torne uma pessoa amarga quando você não precisa ter que ser amarga. A gente pode viver até um momento de amargura, mas a gente não precisa viver uma vida amarga. Outra coisa muito importante, os sabores. A gente sabe que existem os sabores. Existe o sabor doce, azedo, amargo, salobro. Então, você vai conhecendo cada um dos sabores, certo? Então, os sabores é como se fossem experiências também de nossas vidas. Vai ter o sabor que é amargo, mas eu não preciso só sentir o sabor amargo para o resto da minha vida. Vai ter o sabor doce, que vai também me ajudar a identificar o sabor salgado, o azedo, ok? E todos eles são importantes para o meu paladar. Quanto mais sabores eu provo, mais o meu paladar é um paladar fino e aguçado, mais desenvolvido, ok? Então, ao longo da vida, é importante a gente ter experiências, mesmo que sejam experiências que doa, que seja doloroso, mas vai trazer para você aprendizado, a não ser que você não queira aprender, certo? Aí, se você não quer aprender, aí é outra questão. É uma questão que só cabe a você decidir. Porém, pense melhor sobre cada ação, sobre cada atitude. Peça ajuda, dê o seu grito de socorro, porque quando a gente dá o nosso grito de socorro, alguém vai nos ajudar, porque sempre tem alguém que pode nos ajudar. Sempre alguém vai se importar com a nossa dor. Então, a gente pode compartilhar isso. Ah, mas eu tenho vergonha de falar da minha dor. Não tenha vergonha mais, não. Certo? Deixa de gritar com os filhos, deixa de gritar com a família, deixa de falar mal dos outros e vai fazer coisas que sejam boas e produtivas para você, porque você merece isso. Essa... Essa foi boa. Que está sendo dado a você de presente. Não o desperdice, porque até esse momento da nossa live, o tempo que já passou, você não tem como resgatar, não. Você está fazendo anotações para depois você recapitular. Mas quando você for recapitular, você não vai recapitular agora. Você vai recapitular depois. Então, esse momento nosso agora, depois vai ser passado. Se você não produz nada durante o dia, vai ser um dia improdutivo. Daqui a um ano, se você for tentar recordar o que você produziu naquele dia, talvez o teu cérebro não consiga trazer nada, resgatar nada. Por quê? Porque estava tão presa a uma dor, a um sofrimento que causou, que você deixou de ver o que estava acontecendo também ao teu entorno. Então, quando a gente muda de foco, a gente começa a ver coisas que estão ali, que sempre estiveram ali, e a gente nunca viu. Então, muitas vezes, o movimento tem que partir de nós, tá certo? Aí, agora eu vou matar a curiosidade das pessoas que estavam curiosos sobre a questão da espiritualidade. Okay? A questão da espiritualidade, para a gente conversar um pouquinho. A espiritualidade, ou a religiosidade, em 1988, a Organização Mundial de Saúde começou a perceber, a partir do trabalho de muitos psicólogos, essa questão dessa dimensão espiritual. Quando eu falo dimensão espiritual, eu não estou falando de instituição cristã, nem de ritos, nem de crenças. Eu estou falando de algo muito mais além do que tudo isso. Tá bom? Só para ficar bem claro, para a gente entender uma coisa da outra. Certo? Então, o foco da ciência não é privilegiar ninguém em relação à crença. Se você tem sua crença, continue nela, está te fazendo bem, maravilha. Se você tem seus valores, seus rituais, e você se sente bem, ótimo para você, parabéns, se você se sente bem. Você pode até mudar, mas se agora está te fazendo bem, ótimo, certo? Porém, quando a ciência traz isso, essa questão, ela traz a questão a partir de que ponto? Do ponto que essa religiosidade e essa espiritualidade, ela não se baseia em uma instituição nem espaços físicos. É como se fosse uma conexão da pessoa com algo transcendental, quer dizer, com algo que está muito mais além da percepção e da condição humana. É algo que a pessoa sente, é uma essência que transcende, que está muito além da nossa compreensão humana. É como a gente definiu o conceito aqui de emoção, a gente definiu o conceito de sentimento, mas a gente não tem como definir algo que se sente na mesma dimensão, mensurado da mesma forma. Então, ele traz essa questão. Algo espiritual, que a gente pode
usar o termo para a gente entender melhor, algo espiritual ou algo milagroso, tá? Então, a ciência traz isso, essa questão dessa espiritualidade, em relação à importância disso na vida das pessoas. Então, foi entendido o quê? A partir de vários estudos que foram feitos por vários pesquisadores, eles perceberam o que nessa pesquisa? Que muitas pessoas, elas tinham transtornos gravíssimos e elas melhoraram a partir dessa sensação com essa dimensão espiritual, que a própria ciência diz assim, Deus para essas pessoas, Deus, esse ser supremo, esse ser que está acima de tudo. Então, a pessoa em conexão com essa realidade transcendental, ela melhorou muito de vida. Tem pessoas que têm transtorno, que ela consegue lidar melhor com o transtorno, não fica curado, mas consegue ter uma vida saudável a partir da convivência com esse transtorno. Depois eu posso até também falar sobre isso, fazer uma observação para o pessoal entender melhor. Outra coisa que é muito importante, foi observado também que a sociedade ela tem um ganho. Por quê? Porque quando o sujeito ele tem essa comunicação com esse transcendente, a partir de um espaço físico, claro, porque ali tem reunião, tem os rituais, tem várias coisas que são feitas, tem as crenças que são feitas, então tem a forma que aquilo ali é conduzido a partir de uma doutrina para aqueles membros. Então foi percebido que esses ganhos, eles foram muito positivos na vida das pessoas, ao ponto que as pessoas que seguem esses rituais, essas doutrinas, porque a gente não está falando de religião, por isso que eu estou falando de crenças, de rituais e doutrina, para ficar bem claro, tá certo? Então, as pessoas que seguem, elas conseguem lidar melhor na sociedade, elas conseguem ter uma interação melhor, elas não ficam se envolvendo em problemas que comprometem a sociedade, como, por exemplo, a violência, a agressividade, o uso de substâncias psicoativas, ou seja, o uso abusivo de álcool, de drogas ilícitas. Tá? Então, são pessoas que elas têm uma tendência a ter um hábito saudável em relação à saúde, em relação ao social, em relação à moral, em relação ao cidadão que é esperado. Certo? Então, foi percebido que isso aí é muito positivo para a vida das pessoas, ok? Então, esse ponto daí é um ponto que ele serve também como uma intervenção nesse aspecto daqui do terceiro impacto. Por que ele serve como uma intervenção? Porque as pessoas, elas têm um espaço onde elas se reúnem naquele grupo social, onde elas conseguem compartilhar de um mesmo pensamento, de um mesmo sentimento, que transcende algo que é sentido dentro desse ambiente, que não pode ser mensurado. Desculpa. É porque eu tô com a minha garganta muito ressecada, devido o dia hoje eu falei muito. Então, as pessoas, elas conseguem dentro desse ambiente, elas terem uma comunicação melhor, em termo transcendental dessa experiência. Por quê? Porque é uma experiência de um outro nível, de uma outra dimensão. Okay? Então, elas conseguem compartilhar também isso, o que é estruturante para uma vida espiritual delas. Ok? Alguma dúvida? Posso continuar? Por favor. Então, vamos continuar. Anotem aí, minha gente. Não deixe de anotar. Certo? Não deixe de anotar. Anote aí. Agora, a gente vai para o quarto ponto, que é o adoecimento. O adoecimento instalado, certo? No quadro já, o adoecido. A gente vai falar agora sobre o adoecimento. Por quê? Porque o adoecimento ele tem um processo onde a pessoa ela pode estar em 3 estágios. Ela pode estar adoecendo, ela pode estar em um nível intermediário entre o adoecimento e o próximo ponto, que já é o quê? O adoecimento instalado. Então, tem esses 3 pontos que a gente pode observar. Dentro das políticas públicas da saúde, esses 3 níveis daqui, a gente poderia considerar já um nível já secundário, poderia ser considerado. Por quê? Porque todas as coisas que a gente trabalha
para prevenir a qualidade de vida e do bem-estar do sujeito, a gente chama de medidas profiláticas, que são o quê? São medidas que são tomadas para evitar que a pessoa venha adoecer. Então, é trabalhado com a pessoa medidas quando a pessoa ainda está saudável, para evitar o adoecimento. Quando esse adoecimento ele começa a sinalizar, a saúde ela já trata essa pessoa, esse paciente, já em um outro nível, para que ele possa ter uma assistência de acordo com aquela evolução, aquele momento daquele adoecimento, aquele ponto de adoecimento. Aí já não cabe mais as medidas profiláticas, já vão ser outras medidas que vão ser tomadas. Quando esse adoecimento ele já está instalado, já é uma outra medida também da saúde em relação a esse cuidado, ok? Então, esse período de adoecimento, que já foi gerado pelo primeiro impacto que a gente viu, vamos recapitular tudo junto, se vocês anotaram aí, quem não conseguiu anotar, agora vai conseguir. Então, no primeiro impacto, a gente conceituou isolamento social, emoção, sentimento, aí a gente veio para o primeiro impacto, que foram as mudanças na rotina, e a gente também trouxe o quê? Uma intervenção, quer dizer, uma orientação que pode ser feita para evitar o segundo impacto. No segundo impacto, a gente trabalhou o ambiente do sujeito, a moradia, a habitação, onde fui vários fenômenos, inclusive desde conflito a uma comunicação, ok? Então, esse foi o segundo. No terceiro impacto, a gente trabalhou as perdas significativas, geradoras de dores. Vocês lembram? Na vida da pessoa. Eu penso que esse daqui foi um dos pontos mais marcantes na vida das pessoas que estão assistindo essa live. E agora, no quarto ponto, que seria o quarto impacto, a gente está vendo o quê? O adoecimento instalado ou o quadro já adoecido, ok? Então, como é que acontece esse adoecimento? Quando a gente passa pelo o primeiro impacto, que a gente vê o segundo impacto e o terceiro impacto, esse quarto impacto daqui já é outro estágio do que a gente vai vendo dentro dos impactos das emoções durante esse momento de isolamento social. Se fosse um outro momento, eu poderia sim falar sobre esses pontos, mas com uma outra perspectiva. Mas eu estou falando desse momento atual que a gente está vivendo, ok? Então, esse quarto impacto, ele é uma evolução que veio o primeiro, que veio o segundo, que veio o terceiro e agora é o quarto impacto, ok? Então, nesse quarto impacto, o que é que acontece nesse quarto impacto? O que é adoecer? O que é adoecimento? O que é doença? O que é saúde? Então, a gente sabe que tanto a psicologia, como a psiquiatria, como a Organização Mundial de Saúde, certo? E tantos outros órgãos, tanto nacional como mundial, a nível mundial, tem mudado muito o conceito de saúde e de doença, ok? Então, antes tinha um conceito, porém foi mudado. Porque tudo ao longo da história de vida da humanidade, houve muitas mudanças. Então, tem muitas coisas que são revistas, que são acrescentadas, tem coisas que precisam ser substituídas, às vezes até termos também gramaticais que precisam ser substituídas, para que isso possa facilitar até mesmo um diagnóstico. Tá? Então, durante o período de adoecimento, que seria esse corpo, ele sinaliza que algo não está bem. Porque o nosso corpo, ele passa essa comunicação, não está bem. Então, ele vai sinalizar, seja de ordem física, seja de ordem biológica, seja de ordem química, seja de ordem emocional. Vai ter uma sinalização ali de que algo não está bem. Quando esse algo não está bem, está sinalizando, às vezes não se percebe. Às vezes não se percebe. Porém, é importante que cada pessoa, agora que está aí assistindo a live, não vá se antecipar achando que está tendo um monte de transtorno, um monte de coisa. Calma, respira aí e fica calma, tá bom? A gente está dando as dicas aqui para facilitar essa compreensão e dando dicas para você saber como lidar com cada situação. Outra coisa que é muito importante. Dentro desses 4 pontos que a gente está trazendo até agora, que ainda falta o 5º ponto desses impactos, então cada um desses impactos, comece a perceber qual desses pontos daí, desses impactos, que você se encontra. Você se encontra em que estágio? É no primeiro estágio? É no segundo estágio? No terceiro?
no quarto estágio. Então, observa aí, tá bom? E siga todas as dicas que a gente está passando aqui. Então, nesse quarto passo, o corpo ele vai sinalizar, se for de ordem emocional, vai sinalizar. Por isso que é importante a pessoa não estar se precipitando em tomar uma decisão achando que eu estou com tal transtorno, vou tomar a medicação do meu tio. O meu tio, ele é paciente psiquiátrico, ele tem uma psicose gravíssima, ele vê vulto, ele escuta a voz, ele tem esquizofrenia. Aí eu não me sinto bem, não estou me sentindo bem, vou tomar a medicação dele. Não faça isso. Vou tomar um diazepam, vou tomar uma fluoxetina para dormir a noite toda que eu não consigo dormir. Calma, certo? Porque você pode estar agravando mais ainda a tua qualidade de vida e teu bem-estar. Você pode estar sendo o seu algoz, o seu inimigo. Tá? Então, não faça isso com você, não. Você não merece fazer isso com você, não, tá bom? Então, não faça isso. Se sente alguma reação que teu corpo está sinalizando, as tuas emoções estão sinalizando, é bom procurar o profissional para saber de que ordem é, porque nem tudo é de ordem emocional. Às vezes é de uma ordem biológica, certo? Às vezes é de uma ordem física, às vezes tem um fator genético ali também que está predominando. Então, nunca se precipite em nada. Às vezes, tudo hoje, as pessoas dizem que está estressado. Às vezes, tem crianças muito pequenas que mal sabem falar e dizem, eu estou estressado. Certo? Então, assim, se fica banalizando um termo de uma coisa que é muito séria. Tá? Uma coisa é hoje eu não me acordar bem porque não dormi bem, perdi o sono porque comi demais, eu fui dormir indisposta, porque estava muito cansada e não acordei bem. Outra coisa é um quadro de adoecimento que vem a partir de vários fatores que desencadearam isso. Então, é muito importante sempre procurar os profissionais da saúde até saber realmente qual é a origem para ser tratado a pessoa de acordo com a necessidade dela e o tipo de tratamento mais adequado. Okay? Mais adiante eu vou reforçar isso aqui e aprofundar esse tema, tá bom? Então, o adoecimento, ele vem nessa ordem. O corpo vai sinalizar, vai ter uma reação ali emocional que pode estar sinalizando, e às vezes é quase imperceptível, se torna às vezes até algo comum. E quando isso vai se agravando, quando vai para um estágio mais elevado, é quando as pessoas vão percebendo, fulano realmente está doente, certo? Aí é quando já tem um outro nível aí instalado, onde a saúde também vai ter que trabalhar uma medida específica dentro da saúde, não mais como uma profilaxia, que seria a prevenção da doença, mas agora vai ter que trabalhar a saúde enquanto esse adoecimento para promover qualidade de vida e bem-estar dentro daquele adoecimento. Vai ser uma outra evolução do quadro adoecido que requer um outro tipo de tratamento, porque senão não vai ter eficácia, senão não vai gerar resultado positivo na vida dessa pessoa. Pode até agravar mais ainda a situação do adoecimento, ok? Então, quando esse quadro já está instalado, o adoecimento já está instalado. E agora? O que é feito? Aí, como eu disse, a questão medicamentosa, se precisa de medicamento, não se antecipe, procura o profissional. Eu fui para o profissional, mas não me convenceu, vai para outro. Certo? É muito importante, quando a gente procura um profissional, que a gente tem dicas, que a gente tem orientação, que a gente se sinta à vontade, porque se você não se sente à vontade com um profissional, não vá para ele mais não, vá para outro. De repente, você pode até pagar mais caro, mas você vai ter resultado bom para a sua saúde. Tá? Então, tenha cuidado, pesquise, não se antecipe a nada não, e nem vá também se automedicar, porque você pode estar correndo um risco muito sério aí, que vai prejudicar a tua saúde, e tem casos que tem danos irreversíveis, e você não merece isso, você merece cuidar de você direitinho, com o maior respeito, o autorrespeito, o autocuidado, porque você é um agente transformador. Então, esse agente transformador, ele precisa ser muito bem cuidado, tá bom? Então, esse quadro adoecido, então, sempre procurar os profissionais, ok? E não deixe as coisas ficar evoluindo, não. Procura o profissional. Mas eu sou cristão, eu não me sinto à vontade de procurar médico. Então, você pode até morrer por negligência sua e falta de cuidado com você. E depois não vai culpar ninguém, não, viu? Não vai achar que você está piorando porque a culpa é de fulano, é sua. A culpa é sua. Porque você não quer se permitir a ter o autocuidado com você. Tem muitas coisas que a gente pode fazer pelas pessoas, mas tem coisas que elas têm que ter uma iniciativa. Então, fica atento a isso. Okay? Existem muitas crenças, às vezes as nossas crenças, elas nos limitam e chega um momento que a gente precisa se libertar disso, a gente precisa mudar isso,
Então, esse passo a passo é muito importante. Quem sou eu, quem é a minha crença? Minha crença, ela me limita, mas se eu preciso de um cuidado, eu vou buscar esse cuidado, tá bom? Outra coisa, então, a partir daí, qual seria a medida a ser tomada? Procurar ajuda com o profissional, tá bom? Tratamento. O quinto impacto que a gente está falando é tratamento. Vou recapitular os outros para que vocês tomem nota, tudo bem bonitinho, tudo arrumadinho aí, tá bom? Para que isso seja um diferencial para vocês e vocês consigam identificar qual desses impactos que vocês se encontram. Eu sei que tem pessoas que ainda estão no primeiro impacto, então você não precisa desenvolver o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá bom? Promover saúde dentro do impacto que você está. E eu sei que tem pessoas que estão assistindo a live que já estão no quinto impacto, que é o tratamento. Porque já adoeceu, já se instalou um quadro adoecido e agora tem que ter o quê? O tratamento. Por que isso? Porque você está trazendo esses 5 pontos. Esses 5 pontos, eles foram trazidos, esses 5 impactos, para mostrar a você que todas as evoluções das etapas que nós estamos falando é justamente o que a humanidade está vivendo hoje de uma forma geral, não é só no Brasil, é no mundo. Então, qual é o nosso objetivo? É trazer isso aqui para você identificar e você saber o que você fazer para você promover mais saúde e qualidade de vida e bem-estar, tanto para você como para sua família, porque você merece isso. Você é tão importante, tão especial e você merece isso. Eu quero que você desfrute disso, tá bom? Então, o tratamento. Primeiro impacto foram o quê? As mudanças na rotina. O segundo impacto foi o quê? O ambiente do sujeito, a moradia, a habitação, a casa, a comunicação, que é uma das coisas fundamentais dentro desse ponto. O terceiro impacto, qual foi o terceiro impacto? O terceiro impacto foram as perdas significativas geradoras de dores, ok? Essas dores na vida da pessoa geram crateras. Então, a gente já falou sobre isso, trouxe esses pontos e o que pode ser feito dentro desse terceiro impacto. O quarto impacto, qual foi o quarto impacto que a gente terminou de falar? Foi o adoecimento já instalado, ou o quadro já adoecido. Então, a gente viu a evolução desse adoecimento, o quadro instalado, intermediário, e o adoecimento propriamente dito, já instalado, o quadro já doente, ok? E o quinto ponto agora, o quinto impacto, é justamente o tratamento. O que é o tratamento? Por que eu preciso de tratamento? Por que alguém precisa de tratamento? Será que as pessoas que estão nessa live, todo mundo precisa de tratamento? Não. O que você precisa é você se voltar para você mesmo enquanto sujeito, ter essa autonomia de decisão e procurar viver bem, procurar gerar bem-estar para você e para sua família. Isso todos nós precisamos, mas nem todo mundo vai precisar de um tratamento medicamentoso, ok? Então, existem vários tipos de tratamento. Por quê? Porque a gente tem observado que os conteúdos relacionados à saúde mental, a nível de adoecimento e os temas mais falados, inclusive a depressão, que é um dos temas mais falados, eu não vou aprofundar nisso, porque não é o nosso objetivo, mas eu estou trazendo somente para focar a questão do tratamento, certo? Então, é um dos temas que está sendo mais falado e mais procurado. E esse tema, ele está sendo muito procurado porque a demanda cresceu muito, que a demanda, a procura cresceu tanto de pessoas adoecidas e a quantidade de pessoas adoecidas, na estatística, ela está acima da média permitida. Certo? Então, o Brasil, ele é um dos países ranking nisso aí. Ele está logo um dos primeiros países de pessoas adoecidas com depressão. Tá? Então, o primeiro país da América Latina, infelizmente, que está no auge é o Brasil. E a nível mundial, da Organização Mundial de Saúde, ele está também acima de uma média global, porque existe uma média, considerada uma média padrão. Então, o Brasil está acima dessa média padrão, de níveis de pessoas adoecidas, certo? Já com quadro instalado de depressão, ok? Então, eu só trouxe esse ponto daqui somente para vocês perceberem e observarem que isso é muito sério, tá bom? Então, o tratamento. Quando é que eu preciso de tratamento? E quando eu não preciso de tratamento? Eu preciso de tratamento quando eu percebo, ou alguém da família percebe, que houve mudança significativa na minha vida.
Por exemplo, eu não durmo mais direito, eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar como me alimentava antes. Eu sou uma pessoa apática, ou seja, eu não tenho mais vontade de conversar, de sorrir, de fazer algo divertido. Eu não tenho mais o autocuidado, eu não tenho mais vontade de cuidar do meu próprio corpo, da minha higiene, da minha saúde, do meu bem-estar. Então, com todas as coisas que acontecem na vida do sujeito, que o limita, impossibilitando dele ter aquela continuidade que ele vinha tendo, e isso é limitado, o sujeito ele perde o prazer pela vida, pela realidade, ele muda de comportamento, ele prefere ficar isolado do que estar junto com as pessoas. Quando eu falo de isolamento, nesse sentido daqui de adoecimento para o tratamento, eu não estou falando daquele momento que a gente precisa ter só para a gente, porque todo mundo precisa desse momento, tá? Para ter essa autorreflexão consigo mesmo, isso é muito importante. Principalmente pessoas que têm um hábito de orar, que às vezes já tem um lugarzinho já reservado para orar, ou para meditar, ou para uma leitura, ou para um estudo. Não estou falando desse isolamento, isso não é isolamento. Tá? Isolamento é quando eu me autobloqueio, me brindo como se eu não estivesse querendo contato mais com ninguém. Eu não quero essa proximidade. Essa proximidade me traz desconforto. Eu não consigo mais me ver dentro dessa realidade, interagindo com alguém, conversando com alguém, contando algo engraçado. Então, tudo isso que vem causando um impacto na qualidade de vida do sujeito, isso mostra o quê? Que já existe um adoecimento ali instalado que precisa de tratamento. Okay? Doutora, a irmã aqui tá, a irmã aqui está falando, sem contar de se arrumar. Quer dizer, a senhora está falando de algumas observações que devem ser feitas até por parte de pessoas da própria família. É quando a esposa não quer tomar banho, o marido não quer tomar um banho, né? Uma filha está muito isolada dentro do quarto. Quer dizer, são pequenos detalhes que a própria pessoa não nota, mas a família tem que estar atenta e procurar um profissional da saúde para conversar, né? Porque muitas pessoas ficam atribuindo isso a demônio, né? Isso é estar com demônio. Chama o pastor para orar. E muitas vezes o problema está instalado na família, ou como a senhora própria já falou, vem de geração para geração. Não é verdade, doutora? A senhora está me escutando? Estou, mas baixa lá. Isso mesmo. Por quê? Porque existe a questão aí, que é importante a gente observar, foi muito bom o senhor ter sinalizado isso aí, esse ponto. Por quê? Porque existem coisas que é do próprio hábito do sujeito. É a questão da asepsia, da higiene, desse cuidado. Né? Tem pessoas que elas não conseguem ter esse cuidado por várias razões. Ou porque elas não tem esse cuidado mesmo, não se volta para se manter limpo. Já tem pessoas que são limpas demais, tomam banho demais, tudo demais. Outros é de menos, às vezes acha que tomar um banho de 2 em 2 dias tá bom. Porém, quando se trata do adoecimento, tá? É a questão da pessoa, ela ter uma apatia, ela não sente prazer de cuidar de si. Porque tem coisas que a gente sabe que é desleixo, né? A gente sabe que tem pessoas... doutora, aquela pessoa que gosta, aquela mulher, vamos usar, aquela mulher vaidosa que gostava de se vestir bonito, andar elegante, e o marido nota que ela está perdendo essa autoestima. É a hora dele procurar um profissional de saúde com a esposa, não é mandar ela ir, é ele ir com ela. Isso é dar uma força extraordinária, né, doutora? Porque como pastor, muitos maridos me chamam para orar. Pastor, vem na minha casa, estou achando que tem demônio, né? Eu acho que o diabo está lutando contra a minha mulher ou contra o meu marido. Mas muitas vezes são problemas da vida, processos, que precisa de um profissional de saúde para dar esse acompanhamento, essa ajuda. Não é verdade, irmã? E não ficar atribuindo aos demônios aquilo que só um profissional da saúde pode resolver com o diálogo, com palavras. Às vezes a pessoa está querendo desabafar e o marido não para escutar a esposa. Isso vai desencadeando dentro dela uma tristeza, né? E gera uma crise de ansiedade ou depressão. Não é assim, doutora?
Isso mesmo. E dentro desse ponto que o senhor fez essa observação, muito bom, muito obrigada. Por quê? Porque tem a questão do sujeito que não gosta de se cuidar, ou a pessoa que não tem esse cuidado com a sua higiene, a asepsia. Tem outro ponto que o senhor trouxe também aí, que é a questão da crença, né? Achar que isso tem uma relação com algo espiritual, ou de uma outra dimensão, né? Que também é crença do sujeito. Às vezes as pessoas, elas trazem essa crença como se fosse para estar se eximindo de uma responsabilidade, eu tenho que culpar ou Deus ou o diabo, não é isso? Então, tem pessoas que têm essa crença muito forte. E o outro ponto, que é assim, a família que está dentro daquele convívio, dentro daquela realidade, são os primeiros a perceber a mudança. Então, quando se percebe essa mudança, ou percebe que já tem algo ali que já está acontecendo, então não deixa evoluir, é conversar sobre isso. Conversar sobre isso, procurar formas de ser ajudado. Se tiver como evitar comentar com outras pessoas, evita o comentário, mantenha um pouco de um sigilo ético para evitar constrangimento. Às vezes tem pessoas que não estão prontas para a mudança da realidade do outro. Então, isso pode causar também um impacto, trazer também desconforto. Então, assim, tem muitas formas da pessoa ser ajudada. Quando eu falei no segundo ponto sobre a questão do ambiente, e falei sobre a comunicação, o ambiente que tem a comunicação, esse fator daí talvez não venha existir. Por quê? Porque ali mesmo já é trabalhado na comunicação fatores que vão servir de intervenção, impossibilitando da pessoa evoluir para esse quadro daqui, para esse quinto quadro. Mas já que já estamos falando sobre esse quadro, então, assim, a família observa, o marido observa, certo? Se esse adoecimento dessa esposa está realmente é um quadro diferente, e ela não é assim, ela é vaidosa, ela se cuida, e por que agora ela não está se cuidando? Observa também outro fator que é importante, a questão hormonal. Por quê? Porque as pessoas, quando elas estão em uma fase intermediária da vida, ou seja, eu sou um adulto jovem, mas já não sou mais um adulto jovem, já estou nos 30, nos 40, nos 50 anos, então tem muitas coisas que mudam a nível biológico, esse corpo, ele muda, a aparência física muda, essa parte biológica muda, essa parte química muda. Então, a parte hormonal, ela é a mais afetada. Por quê? Porque o sujeito está vivendo um momento ali, de um estágio da vida dele, onde isso aí vai trazer muitas mudanças impactantes a nível hormonal. Então, quando se trata da questão hormonal, vai ter uma mudança de comportamento, às vezes no relacionamento dessa família, no relacionamento íntimo do casal, e muitas vezes não está associado a um transtorno psiquiátrico, está relacionado a uma questão hormonal. Então, é muito importante sempre procurar um profissional para que ele possa orientar e saber a forma melhor de tratamento. E quando realmente é um transtorno, ele vai ter também o tratamento adequado de acordo com o transtorno. Se for uma questão hormonal, vai ser também tratado de acordo com aquela questão hormonal, certo? Então, é muito importante. O tratamento, ele precisa acontecer. A observação é muito importante. Esse espaço da conversa é muito importante. O procurar ajuda é muito importante. Como eu procuro ajuda? Se eu percebo que está acontecendo isso, como eu procuro ajuda? A quem eu procuro? Como eu procuro? Então, hoje a gente sabe que as coisas já estão mais facilitadas. Por quê? Porque existe a tecnologia, existem muitas informações. Então, existem informações que realmente a pessoa ela pode entender de uma forma clara, onde ela possa receber a orientação adequada. Outra coisa, quando é o tratamento medicamentoso, aí surge também muitas questões de crenças. Eu não vou tomar essa medicação porque eu não sou doida. Desculpa a expressão, eu estou usando essa expressão para que haja essa interação nossa. Tá bom? É para haver essa interação. Então, tem pessoas que usam esse termo, que é um termo inadequado. Eu não sou doida para tomar essas medicações é para louco. Eu escuto isso todos os dias. E até mesmo, doutora, quando se fala de ir a um psicólogo ou a um psiquiatra, aí já vem aquele, eu não sou doido, eu não... Falta de informação, falta de orientação, as pessoas ainda têm essa postura. E outra, existe ainda pessoas que vai a um psiquiatra, mas não quer que ninguém saiba, porque vão achar que eu sou doido, vão achar que eu sou... Não acontece isso. Quando é uma coisa, não vai a um cardiologista, não vai a um, né? Não vai a um médico, um dentista. Quer dizer, a própria pessoa é que cria suas muralhas, não é verdade? Isso. E essas muralhas, muitas vezes, elas estão ligadas à crença,
do sujeito. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia de que, realmente, eu não preciso, eu não sou louca, né? E essas crenças, ela realmente limita mesmo, formando uma barreira ou uma muralha, que é justamente esse próprio sujeito que ele tem condição de ultrapassar essa muralha para ele poder ser ajudado. Né? Então, esse tratamento é muito importante, ele não pode ser dispensado. Então, se há necessidade de um tratamento medicamentoso, o profissional vai orientar, não tome medicação por conta própria. Ah, meu peito está palpitando tanto, está acelerado, então eu vou tomar um ansiolítico. Cuidado, cuidado, porque esse sintoma daí é um sintoma físico que pode ser de ordem emocional ou não, tá certo? Então tenha muito cuidado. Outra coisa em relação ao tratamento. Por que o tratamento medicamentoso é importante? Quando eu começo um tratamento medicamentoso, adoeci, fui a um profissional, o profissional disse assim, olha, agora, a partir de agora, você vai precisar fazer também o tratamento medicamentoso. Esse tratamento medicamentoso, ele é muito importante. Por quê? Porque a medicação, ela vai agir no sistema nervoso central, tá? Ali é o alicerce de tudo o que é necessário para esse corpo em todos os níveis. Então, o grande comando vai partir do sistema nervoso central, tá? As células neurais, elas produzem informações elétricas e informações químicas, certo? Por isso que a pessoa não pode estar tomando todas as medicações. Por quê? Porque quando essas células, elas se conectam uma com as outras, passando as informações, nessas informações são passadas substâncias chamadas neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles podem estar produzindo substâncias em mais quantidade ou menos quantidade. Quando elas vão produzindo essa substância em menos quantidade, o sujeito, ele fica num estado depressor, tá certo? Então, o que é que acontece? Não só a depressão, não. Existem outros transtornos também que vai ter essa alteração química no cérebro. Então, se eu me sinto mal e eu tomo uma medicação, e se não for isso? E se de repente o cérebro está produzindo muita substância, aí vai produzir mais ainda, eu vou piorar mais ainda, certo? Então, a medicação é importante de acordo com a orientação do profissional. Então, quando se começa o tratamento medicamentoso, é importante continuar. Porém, é importante a pessoa, se ela tem condição dentro do quadro dela, adoecido, de observar, ou algum familiar observar durante os dias dessas medicações, conhecer os sintomas que a medicação causa, se realmente aquela medicação está fazendo o efeito. Eita, a pessoa está apresentando tal coisa, a medicação não causa isso, então de onde é que está vindo isso? Então, sempre ter essa fala de comunicação com o profissional. Olha, fulano está tomando, mas está assim, não é causado pela medicação, porque aqui não tem esses efeitos colaterais. Tá certo? Então, é importante ficar acompanhando e não deixar de tomar a medicação, porque tem medicação que ela leva, às vezes, algumas semanas para começar a surtir o efeito, que é o momento que ela vai agir no sistema nervoso central, para que essas substâncias, elas possam ser realmente produzidas na quantidade certa. Certo? Então, assim, o psiquiatra, ele vai prescrever a medicação para que a pessoa ela faça o tratamento medicamentoso, certo? E a terapia, ela vai dar o suporte para ajudar a pessoa a desenvolver novas habilidades, novos pensamentos, novos fortalecimento emocional, comportamental e no cognitivo em geral. Tá certo? Então, às vezes é necessário os dois tratamentos, às vezes é necessário somente um tratamento, mas qualquer mudança a nível de substância química produzida cerebral vai ser necessário o uso da medicação para equilibrar. E tem medicação que as pessoas dizem, não, mas vai causar dependência, eu vou usar a vida toda. Não, porque se você faz o tratamento da forma correta, vai chegar um momento que o médico vai fazer o desmame. O que é o desmame? O profissional, ele vai substituir aquela medicação por outra medicação que vai causar menos efeitos colaterais ou vai reduzindo gradativamente aquela medicação até o seu cérebro produzir a substância necessária na quantidade certa para o seu corpo, seu nível emocional, de acordo com a sua faixa etária também de idade, de acordo com o transtorno. Ok? Então, são essas as dicas, tá bom? Espero que... Ô, doutora, a Sueli... Ô, doutora, a Sueli está dizendo aqui
Eu fui socorrida com a pressão 22/16 e o batimento cardíaco 127. Fiz um eletro e não tinha nada no coração. O cardiologista disse que era ansiedade e me encaminhou para o neurologista. Então, a senhora vê, tem pessoas que sentem, né, o coração acelerado, né? Aí vai, eu estou com problema de coração, aí corre para o médico, mas é crise de ansiedade, é alguma coisa, né, voltada para isso, né, doutora? Isso mesmo, né? Que bom que não tinha nada no seu coração, né? Mas se tivesse, ele já também sabia como proceder. Por isso que é importante, mesmo que sinta sintomas físicos, procurar o profissional. Por exemplo, só para a gente entender melhor, tá? Eu não vou aprofundar nesse assunto, porque não é o tema, só para a gente entender. Por exemplo, o estresse. O estresse, ele causa muitas reações físicas. Porém, tem um nível também muito grande do emocional. Então, esses sintomas físicos que o estresse causa no corpo, é necessário ter avaliação, sim, dos profissionais. Por quê? Porque se for no cardiologista, ele vai entender se é de ordem cardiológica ou não, como o caso da pessoa aí que citou, né? Se for de uma outra ordem, também ele vai saber. Se a pessoa procura o psicólogo, a partir de um documento chamado anamnese da pessoa, onde vai ser traçado todo um mapa da vida da pessoa, das relações dela, da qualidade de vida, da família, como é essa família, como é o quadro emocional dessa família, mental. Então, a partir de um histórico de vida, o profissional também vai entender se aquilo dali é de uma ordem emocional ou de uma outra ordem. Tá bom? Por quê? Porque tem pessoas que, hoje, a gente vê até a questão da artrite e artrose, que são doenças que era para ser tratado por outro profissional, mas estão sendo encaminhados para onde? Para um psicólogo cuidar. Por quê? Porque tem um agravante também de ordem emocional. Então, se a gente for observar, até mesmo as formas de adoecimento da humanidade mudou. É incrível, mas até isso teve mudança. Aí aqui alguém colocou, Midian, é importante sempre no tratamento medicamentoso a ajuda da família. Sim, é fundamental a ajuda da família. Por quê? Porque dependendo da medicação que a pessoa estiver tomando, a família é quem vai estar atenta a toda a sinalização, tanto do período de adoecimento como também de tratamento. Então, é muito importante, é indispensável. E outra coisa também que a família pode fazer, se a família quiser se sentir mais à vontade, a própria família pode também procurar um profissional para receber orientação em como lidar com aquela pessoa que está fazendo o tratamento. Por quê? Porque quando se começa um tratamento, e eu estou inserida dentro de uma família, aquela sistêmica familiar, ela é afetada. Tá? Então, quando ela é afetada, existe um movimento ali que tanto quem cuida, ele precisa também estar bem para poder cuidar. Porque se ele não estiver bem, ele também pode adoecer ou se agravar algum tipo de adoecimento também, a partir da doença do outro que está sendo cuidado. Certo? Então, a família, ela precisa estar sinalizando sim, mas é importante ela também ter esse cuidado da qualidade de vida dela, tá? Porque tem pessoas que, às vezes, ela se dedica muito a cuidar do outro que está adoecido, e muitas vezes ela vai adoecendo e ela pode desenvolver um quadro muito mais severo do que aquela pessoa que está sendo cuidada. Tá? Então, assim, muito importante, muito obrigada aí por essa observação aí, por esse compartilhamento aí, Midian. Um abraço para você, viu? Tem mais alguma pergunta? E se alguém também quiser entrar ao vivo também, pastor, o senhor fique à vontade, viu? Né? Vamos convidar alguém aqui? Será que tem alguém que quer participar? Se tiver alguém que deseja participar, eu vou estar aqui o pastor Ferreirinha. Será que ele vai aceitar? Deixa eu chamar ele aqui. Ele é daí de Pernambuco. Pastor Ferreirinha, será que ele está disponível agora para participar? Nós estamos em quadro com a psicóloga e é uma honra receber o reverendo. Que honra! Amo demais, viu?
Olha, Obrigado, reverendo. É uma alegria receber o senhor aqui. Tá lindo a palestra aí, muito glamour, é uma didática muito pontual. Eu estou falando nas minhas lives a partir das 22 horas sobre como vencer a angústia, a angústia como apoia, a angústia como um desassossego, e Deus tem abençoado poderosamente. Quero te agradecer as partes que você tem tido. Às vezes eu quero lhe chamar lá, mas você já tem saído. Mas olha, só o fato de você estar fazendo lá, eu fico feliz. Parabéns. Obrigado, reverendo. E eu quero o contato dela para ela participar da minha live. Como vencer a angústia. Ótimo. Por favor. A doutora, reverendo, a doutora Betânia é de Pernambuco. Entre em contato com ela aí e faça uma live com ela. Eu não sei a cidade que ela mora, mas olha, vou dizer uma coisa, faça uma live com a doutora Betânia. Nós estamos aprendendo muito com ela aqui nesta live, doutor. Por favor, e outra. Por favor, meu pastor, me passa o contato dela no meu zap, tá bom? Ótimo, amém. Às 22 horas eu vou estar assistindo a sua live, vai ser de grande honra. E quem não segue o pastor Ferreirinha, sigam ele aí na live dele, porque vocês vão aprender muito com esse homem de Deus. Muito um abraço. Hoje nós vamos estar com o pastor Saulo Gregório, da Senama. Ele vai falar sobre a inquietude que deu lá no Acre. Vamos estar também com o pastor Oséias Lemos, falando de lockdown, o lockdown, e depois, encerrando a live, o pastor Romualdo Júnior, presidente da Assembleia de Deus, lá no Galeão, Rio de Janeiro. Ele vai estar festando com a gente. Ó, eu te amo demais, cara. Te honro demais. Eu vou estar lá. Tu é do meu coração. Um abraço. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe. Tudo de bom. Que participação boa, né, irmão? Que honra, rapaz. Que participação boa receber aqui o pastor Ferreirinha. Glória a Deus. Nós vamos voltar agora para a live com a doutora Betânia. A internet tá lenta. Que maravilha, né, irmãos? Que live abençoada. Vocês estão alegres? Vocês estão felizes nessa live? Hein, irmão? Vocês estão alegres aí? Estamos aprendendo muito aqui com... Isso. Tá voltando aqui. Tá. Pronto, consegui voltar. Conseguiu? Consegui. Estou escutando. Ótimo, tá lento aqui e a net está muito... Vocês estão alegres, vocês estão felizes assistindo essa live com alegria? Vocês podem dar glória a Deus aí? Esse momento é um momento especial com a doutora Betânia. Nós recebemos aqui o pastor Ferreirinha. Isso. Nós vamos retornar agora para a doutora Betânia. A internet está lenta dela. Ô Miriam, você tá me escutando, Miriam? E está chovendo. Que aqui está chovendo também, está chovendo muito. Eu não estou conseguindo ver vocês. Eu queria que você saísse e eu vou chamar novamente para você entrar, porque aqui travou. Aqui travou. Ok. Olha, tem uma pergunta, não sei o que, ansiolítico. Obrigado vocês que estão se interagindo. Muito obrigado. Que maravilha. Obrigado, Sueli. Obrigado, Midian. Obrigado, Brunelli. Maria Nery, obrigado por você estar aqui conosco. Irmã Celi Monteiro. Eu vou chamar novamente aqui a doutora Betânia, porque está chovendo lá e fica a internet lenta, né? Glória a Deus, eu estou muito alegre, muito feliz. Que live abençoada. Eu estou aqui recebendo um presente de Deus nesta live.
Eu gostaria que a doutora ficasse à vontade para concluir, entende? E depois, doutora Betânia Pereira, não esquecer da nossa enquete, porque essa live tem que voltar a próxima semana e vai ser forte. Ok, tem umas perguntas aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, comentem aí se estão me ouvindo bem. A pergunta é, doutora Betânia, uma pessoa perguntou se uma vez tomando remédio pode parar. Olha, parar a medicação por conta própria não é bom, porque quando para um tratamento, esse cérebro talvez não esteja ainda pronto para produzir essas substâncias químicas da forma correta que seu corpo precisa. Okay? Então, assim, quando se para um tratamento, e para retomar esse tratamento, muitas vezes ali pode ter também algum agravante, então não é indicado. Se toma alguma medicação que está sentindo algum desconforto, volta novamente para o profissional, fala para ele tudo o que está sentindo, e ele vai ver se tem como trocar uma medicação por outra, mas não faça isso por conta própria, como também não tomar medicação por conta própria. Então, nem é bom parar por conta própria, nem também tomar por conta própria. A automedicação é muito perigosa. Se as pessoas pudessem imaginar o que é que acontece dentro do cérebro quando a pessoa toma essas medidas, é muito perigoso, viu? É uma realidade que ela tem como ser evitada. Então, sempre fazer com a orientação do profissional. Tá bom? Então, tem que ter muito cuidado. A sua saúde mental é uma condição indispensável para a sua melhor qualidade de vida. Então, zele por isso. Preze por isso, que é uma riqueza que não tem preço. E outra, doutora, a pessoa vai a um psicólogo, aí conversa, desabafa, conta a sua história, aí depois, com 2 meses, 3 meses, aí vai... Eu estou me sentindo bem, não vou lá, não preciso ir lá mais não. Então, não é bom parar o tratamento, né, porque o psicólogo ele vai dizer um diagnóstico dessa pessoa e ele precisa de um tempo, né, doutora, para dar esse diagnóstico, né? E às vezes a pessoa, por orgulho, por vaidade, né, e precipitação, eu não vou mais que eu já estou bem, né? Não é assim, doutora? Isso mesmo. Por quê? Porque quando se procura um tratamento, mesmo que não seja medicamentoso, com um profissional, ali vai ser trabalhado muitas questões que a pessoa sozinha, talvez ela não consiga. Por quê? Porque vai ser resgatado dores, tá? Vai ser resgatado dores, vai ser resgatado coisas do sujeito que ele nem imagina que aquilo acontecia com ele. Então, vai ser dado a ele o quê? Um fortalecimento emocional para ele saber lidar com cada questão dele passo a passo. E também na terapia, ele vai conhecer qual é o ritmo dele de movimento que ele possa realmente desenvolver de uma forma saudável. Então, o ritmo é muito importante. Então, quando se para também um tratamento terapêutico, isso pode agravar muito, porque aquele momento que teve aquela interrupção pode ser um momento que o sujeito ele esteja resgatando e estando em contato com as dores dele do passado, para ele se fortalecer. Então, se ele abandona isso, ele vai ficar em um momento de um estágio onde talvez ele não consiga lidar, e isso pode abrir margem para outras emoções mais fortes, para outros sentimentos também que venham também se instalar de uma forma mais forte, e ele não consiga lidar com essa realidade. Então, assim, agora se ele está com um profissional e ele percebe que não se sente bem com aquele profissional, ele pode ir para outro. Ele tem todo o direito de dizer assim, olha, eu não estou me sentindo à vontade, você pode me encaminhar para outro profissional, pode me indicar outro profissional. Então, assim, nesse espaço terapêutico cabe essa fala, porque ninguém é obrigado a ficar com um profissional, mas a pessoa pode procurar outro, desde que preze pela sua qualidade de vida e saúde mental, tá bom? Doutora Betânia, a senhora concluiu todo o seu estudo, tudo que a senhora preparou, a senhora falou mais de 1 hora. Eu quero agradecer a sua presença aqui, para a senhora não ficar muito cansada, né, por causa da sua garganta. A senhora já faz terapia com pessoas o dia todo e está nos honrando aqui nesta live. Eu estou muito honrado, muito feliz. Eu quero fazer uma pergunta à senhora, se... A senhora não, vamos perguntar ao povo aqui, né? Vamos dar uma paradinha aqui de 2 minutos e vamos perguntar aqui o povo. Tem 30 pessoas
Vamos perguntar a eles se eles querem a próxima live na próxima semana. Vamos perguntar aí, vamos? Deixa eu ver quantas pessoas vai querer a live novamente a próxima semana. Ó, 1, 2, quero ver a próxima. Foi maravilhoso. Olha que o pessoal aqui, viu, mano? Tá muito feliz, viu? Que bom. Que maravilha. Então, muito bom é porque eu não estou com uma dificuldade aqui para enxergar meu óculos, não sei o que está acontecendo. Eu quero, Joelio está dizendo eu quero. A Heloísa e Belone está dizendo sim, eu quero. Então aqui está decretado, a próxima live na próxima semana. Doutora, eu queria perguntar à senhora se a senhora gostaria de já apresentar um tema para eles escolherem 2 tipos de tema, pode ser? Pode sim, pode sim. A gente pode fazer uma enquete com 2 temas, por exemplo, os temas que estão sendo muito falados. A gente pode ver 2 temas, por exemplo, a ansiedade e o estresse. Então, dentro desses 2 temas, o tema que ganhar vai ser o tema que a gente vai fazer a live. Agora, a gente precisa também dar um prazo, né? Dar um prazo para as pessoas escolherem, para a gente poder também trabalhar o máximo possível desse material. Então, pode ser a ansiedade e o estresse, para as pessoas escolherem. O que for mais voltado, a gente pode trazer, sim, os conteúdos e as práticas também interventivas. É conhecer bem mesmo, isso aí, saber sinalizar da forma correta e quais são as medidas necessárias para também ter as questões preventivas. O Joelison está dizendo aqui que o estresse e a ansiedade já tem demais. Ele falou sobre Alzheimer, mas eu acho que essa área aí já foge um pouco do, né? Eu acho que vamos focar nesse momento, Joelison, na ansiedade, no estresse, porque o momento precisa de se falar mais sobre isso. As pessoas estão precisando de mais orientação, né? E o Alzheimer que ele está falando aqui, isso é uma coisa mais específica, né? Uma outra oportunidade a gente trata sobre isso. Eu vou conversar amanhã com a Miriam e ela vai passar para mim os 2 temas. Eu vou fazer a enquete lá no meu story. Vocês que estão me assistindo, essa semana dá uma passadinha lá e diz o sim e o não, o que vocês desejam. E nós vamos trazer novamente a doutora Betânia Pereira para aprender muito mais com essa mulher de Deus. Doutora, muito obrigado. Eu quero me despedir da senhora fazendo oração por todos nós e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Lembrando que a doutora tratou só de ciência aqui, como pastor, sem misturar as coisas. Eu estou saindo daqui maravilhado. Aprendi muito. Eu estava me sentindo aqui que eu estava sentado numa sala de aula da universidade. Uma mestre, é uma excelente mestre. Eterno e glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos ofertou nesta noite. Obrigado pela vida da doutora Betânia, guarda ela, abençoa ela em tudo e toda a sua casa. A todos que nos assistiram e os demais que ainda vão nos assistir com a live gravada. Obrigado, Jesus, e concede-nos uma noite de bênção e de paz. Em teu nome nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Betânia, eu vou passar essa live para o YouTube e vocês vão poder passar para mais pessoas que não assistiram aqui no Instagram. Um forte abraço e se despeça aí do povo lindo que está lhe amando. Eu agradeço a todos, né, por ter participado, espero ter contribuído mesmo dentro daquilo que vocês esperavam, dentro da necessidade de vocês. Então, quem fez anotações, não guarda as anotações não, viu? Coloque em prática. E outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem e vocês quiserem ficar à vontade, vai lá no meu direct, tá bom?
E vocês podem colocar alguma dúvida, se não quiser escrever, manda um áudio que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Então, é psicóloga_Betânia.Pereira. Então, vai lá no direct, se não quiser se identificar, também não tem problema, você manda mensagem e eu te respondo, se tiver alguma dúvida que você não conseguiu tirar ou não se sentiu à vontade, ok? Um abraço para todos e eu agradeço, é uma honra estar com vocês. Pessoas são muito importantes e são únicas, e esse momento que a gente viveu também foi um momento único, então cuide-se, a sua saúde mental é uma condição indispensável para a sua melhor qualidade de vida. Um abraço para todos vocês. Doutora,